teu conservo Ricardo Luiz e a sua conserva Márcia Collins estará agora trazendo algo da parte de Deus fundamental para os dias atuais. Se queres seres arrebatado junto com a sua família para um céu de glória nesse momento, nessa geração, nesse tempo. Eu quero, junto com a Márcia, te dizer o quanto é importante te fazer colocar teus pés passo a passo na estrada estreita que te conduz à salvação. Eu quero te fazer chegar mais perto de Deus, porque Deus está dentro da estrada estreita. Vou te conduzir passo a passo para essa estrada estreita. Eu e a Márcia pegaremos na sua mão e te colocaremos dentro da estrada estreita, aonde Deus se faz presente. Precisamos que você se achegue a Deus. Chegue bem perto de Deus, para que a sua unção lhe cure a alma, o espírito e o corpo físico, e te conduza à redenção. É necessário você compreender que tem que partir do teu coração a vontade de se aproximar de Deus. Tem que partir do teu coração, isso é livre-arbítrio. Deus nos criou com livre-arbítrio. Isto é, com a capacidade e direito de escolha. Tem que partir de você o desejo de se aproximar de Deus. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. À medida que tu dá um passo à frente, Ele dá um passo adiante. E nós queremos te ajudar nesse processo. Se você ler o livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, ele disse a todo o povo: se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, se aproximar de Deus, buscar a sua face, se prostrar diante dos seus pés e dizer: Senhor, quero ser íntimo contigo, quero te adorar na beleza da tua santidade, face a face. Quero te dizer que eu te amo, que eu te anseio. Quero te dizer que sou tua noiva, tua esposa. Quero te dizer que contigo quero gerar filhos na fé. Senhor, Josué vai dizer para o povo: se te parece mal aos teus olhos fazer assim, agir assim, então escolha hoje para vocês outros deuses. Pode começar a escolher outros deuses, porque o meu Deus não é o teu Deus. Se você enxerga mal aos teus olhos sacrifício de adoração, sacrifício de louvor, se você considera sacrificial buscar a face do Senhor, meditar na sua palavra, meditar no seu louvor, ganhar alma, resgatar a alma, libertar a alma, fazer discípulo, discipulá-lo. Se você considera mal aos teus olhos ficar 24 horas andando com Deus, envolvido com Deus, se você considera mal aos teus olhos abrir mão da tua zona de conforto, da tua zona de deleite, das tuas novelas, dos teus filmes, dos teus programas seculares, se você considera mal aos teus olhos abrir mão disso tudo por causa de Deus, pode procurar os seus deuses, porque esse Deus não vai te ouvir, o meu Deus não vai te ouvir. Vai considerar suas orações abomináveis. Você só vai ter a fama de que vive, mas é morto. Só vai ter a fama de quem tem grana, poder e fama, mas é morto diante do Senhor. Né, Márcia? É porque a Bíblia fala que tem oração que não passa do teto, né? E conforme as pessoas pensam que Deus escuta, em todo lugar escuta. Mas tem oração que não passa do teto, dependendo, né, de como a pessoa vive. Porque a gente não sabe, mas nós sabemos que o nosso Deus, ele é todo poderoso, ele sabe, tem olhos com chamas de fogo, né, que a Bíblia fala.
E ele conhece o coração do homem, sabe quantos fios de cabelos nós temos na cabeça, né? Ele sabe todas as coisas. A Bíblia fala lá em Jeremias, primeiro, né, que antes mesmo que nós fôssemos formados no ventre, né, da nossa mãe, ele já nos conhecia, porque foi ele que formou. Então, tem oração para você ver a profundidade que Deus conhece a criatura dele, que é o que nós somos, criatura dele. Então, para ver a profundidade em que ele nos conhece, então, sabemos que conforme o nosso viver, né, conforme o nosso agir, o nosso andar, dependendo de como a gente vive, como você está vivendo, tem oração que não passa do teto. Não passa. E aí é que está o mistério. Deus não quer que a gente morra como criatura. Nós nascemos como criatura de Deus, mas a Bíblia vai dizer em Provérbios que nós devemos morrer como filho de Deus. Somos chamados filhos de Deus. Fomos chamados para ser filho, não mais criatura. E ser obediente, né? Para ser filho tem que obedecer. Tem que obedecer. A Bíblia vai dizer, no Salmo 100, no versículo 2, o seguinte: adore o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Essa instrução nos leva a acreditar, a meditar, que adorar com alegria e entrar dançando na presença do Senhor não dá para fazer por obrigação. Fomos criados, Lúcifer foi criado para reger um coral. Então ele foi criado para adorar a Deus. Espontaneamente. Espontaneamente, exatamente. Mas ele se sentiu obrigado. Então, ele fez o que fez, né? Todo mundo sabe. Se sentiu obrigado. Mas nós também fomos criados para adorar a Deus. E não podemos se sentir obrigados, E não podemos. Entendeu? Ter prazer em adorar, prazer. ter prazer em louvar, ter prazer em falar de Deus, ter prazer em falar da vinda dele, ter prazer de falar do céu, ter prazer de falar que Jesus é bom, cura, salva, liberta e leva para o céu. Tudo por prazer, não por obrigação. Tem gente indo para a igreja por obrigação. Eu sou obrigado a ir para a igreja quarta e domingo. Aquela passagem que está do lado esquerdo. Justo. Quem está no lado esquerdo de Deus quem está no lado esquerdo de Deus se sente obrigado a fazer alguma coisa para ver se recebe alguma coisa. Mas Deus nem ouve a oração desses. Agora, aqueles que fazem com prazer, que entram na sua presença com prazer, eu tenho prazer de adorá-lo, eu tenho prazer de louvá-lo, né? É como se você tivesse o seu pai. Justo. Né? Seu pai carnal. Isso. Nós não queremos ver que o nosso pai fica triste, né? Que o nosso pai morra, que o nosso pai, né? Então, nós devemos amar como se ele fosse o nosso pai carnal, porque ele é o nosso pai verdadeiro. Justo. Porque foi ele que nos criou, e ele criou até mesmo o nosso próprio pai. Justo. É o pai do nosso pai também. Justo. Então nós devemos amá-los ainda mais. É amar com prazer. A maioria dos cristãos estão se vendo obrigados a ter que louvá-lo ou entrar na sua presença para ver se ganha alguma coisa com isso. Sabe? E Deus está triste com isso. Deus quer corações voluntariosos. Irei ter com meu pai. Ter um coração bom, achando que eu tenho um coração bom, mas eu posso beber, posso fumar, posso estudar, posso pecar, posso fazer o que eu quiser, posso me prostituir, porque, né? Não vai. Não vai. Não vai nessa não, porque você vai estar se dando muito mal. Tem gente que fica o tempo todo assim, eu tenho que orar. Cara, como se fosse um peso. Como se fosse sabe? Deus, ele conhece a necessidade de cada corpo do ser humano, né? Porque Jesus veio em carne, então Jesus sentiu isso, né? E Jesus é Deus. Ele sentiu o que a gente sente, o nosso limite, nosso corpo é limitado. Então Jesus sabe que o nosso corpo é limitado. Então se você tiver com dor, né? Se você tiver passando mal, se você tiver não pode abaixar, ajoelhar para orar, tiver nas suas condições, você pode orar deitado, sentado, em pé, da maneira que tiver, entendeu? Trabalhando, lavando louça, arrumando casa, do jeito que tiver. O importante é falar com Deus. E prazerosamente. É ter um diálogo com Ele prazerosamente. Entendendo?
É um diálogo prazeroso. Você tira aquele momento, agora eu quero falar com meu pai. Agora eu quero falar com o meu Senhor. Agora eu quero falar com o meu Salvador. Pai, eu quero falar contigo. Senhor, essas guerras que estamos travando, essas pelejas, tem nos ferido, tem nos machucado. Mas a gente quer, Pai, concluir essa missão. Nós queremos concluir essa jornada. Nós queremos salvar vidas. Nós queremos salvar os teus, os meus, os nossos. Queremos interagir contigo. É com prazer, esse diálogo é com prazer. Porque Deus sabe que nós somos limitados. Satanás, ele vive lançando as flechas dele para nos desanimar, para nos parar, para nos prostrar, para nos deixar doentes, porque é ele que deixa, né? Então, mas aí, conforme a Bíblia diz, quando pensamos que estamos fracos, aí é que estamos fortes. E por quê? Porque quando a gente pensa que a gente já foi vencido, você tem como orar. Porque se você não pode falar, até na mente você pode orar. Porque ali Deus ouve. Que é ainda até melhor porque o diabo não ouve. Tiago, meu irmão de Jesus, no capítulo 4, versículo 8, disse: lavem as mãos, pecadores, limpem os corações. Veja bem, aqui há uma recomendação do Espírito Santo. Todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos. Quem dizer que não tem pecado, já pecou. Mas ele está falando, lavem as mãos, limpe o coração. Essa recomendação de purificar as mãos, tá? De limpar o coração, traz uma ideia no original grego e hebraico, tá? De abandonar o mal moral. O mal moral. Nós temos um mal moral diante de nós. A gente sempre acha que somos obrigados a falar com Deus. Mentira do diabo. Nós não somos obrigados a falar com Deus. Deus espera que esse mal moral seja expelido das nossas vidas. Nós somos recomendados a compreender que Deus espera dos seus filhos uma aproximação diante dele por amor. Por amor, eu quero ir ter com meu pai e dialogar com ele, expressar diante dele que reconhecemos o chamado, a vocação, o talento, o dom para essa jornada, para essa labuta, para essa guerra, e que precisamos interagir com ele continuamente. E enquanto interagimos, o adoramos, o louvamos e pedimos instruções para como vencer diariamente o mal diário. O Pai nos instrui que nós temos um mal diário para vencer. E nós queremos em Cristo Jesus ser mais que vencedor. E para tal, vamos buscar instrução dele diariamente e voluntariamente o adorar. Por isso que o diabo lança seta. Por quê? Porque se você não falar com o pai, você fica à mercê do diabo. Se você não falar com o pai, você fica vulnerável. Fica vulnerável, né? Justamente. Então, por isso que o diabo lança essas setas desânimo, né? Dores, cansaço, sono, né? E outras coisas mais, né? E outra coisa, o diabo lança os prazeres da carne. Tiago vai dizer também que é do diabo que vem as guerras, é do diabo que vem as pelejas, é do diabo que vem os vossos deleites, é do diabo que vem os entretenimentos de concupiscência carnal, de soberba da vida, é do diabo que vem a cobiça, a inveja, é do diabo que vem o desejo, até mesmo, de não mais sacrificar a carne, não mais carregar a cruz pesada nos ombros. É do diabo que vem a inveja, a porfia, a emulação. É do diabo que vem todos os males, os adultérios, os desejos de estar envolvido com pornografia. É do diabo que vem o desejo de estar envolvido com homossexualismo. É do diabo que vem o desejo do orgulho. É do diabo que vem o desejo da vaidade. É do diabo que vem a pedra de tropeço.
É do diabo que vem Tudo de ruim. tudo de ruim. Pronto. Obrigado, Bárbara. Você vai aumentar. Não, eu ia falar Tudo de tudo que vem do diabo. Tudo de ruim, tá aí. Entendeu? A Bíblia tá dizendo Porque Tiago. se for ficar falando coisa por coisa, você vai. Dá um o vídeo livro. vai ser só dele. Dá um livro. Vai ficar tudo de ruim. Então, veja bem. Jesus disse, ai de vós, religiosos, hipócritas, que dão ouvido ao diabo, quando deveria dar ouvido à palavra de Deus, aos profetas de Deus, aos sacerdotes de Deus, aos amigos de Deus, aos atalaias de Deus, né? Ai de vós, religiosos, que dão ouvido ao diabo, por meio da televisão, por meio da internet, por meio das redes sociais, que fica aguçando o teu desejo para sexo, para vaidade, para fama, grana, poder, politicagem, né? Estão dando ouvido ao diabo. 90% dos crentes dão ouvido ao diabo. 10% dos crentes dão ouvido ao que Deus fala. Onde é que está escrito isso, Ricardo Luiz? Está escrito na Bíblia. Quase não haveria fé na terra quando Jesus voltasse. Está escrito na Bíblia. Em outras palavras, o percentual maior está para aqueles que dão ouvido ao que o diabo tem a apresentar dia a dia. E olha que o ousado apresentou isso para Jesus, hein? Aí, eu te ofereço o mundo. Como se achando que era dele o mundo. Só porque ele caiu. Só que ainda o mundo não era dele. O mundo é de Deus. Foi Deus que criou. O mundo, a Bíblia fala assim, o mundo já é do maligno, mas não é que o mundo é dele. O mundo é dele pelo que as pessoas dão lugar para ele fazer. Pelas brechas que as pessoas dão e deixa ele fazer, porque ele vive em derredor aí, ó, buscando a quem ele possa tragar. Isso porque ele é invisível, né? E não é só ele, tem os demônios que caem junto com ele. Então, o mundo é dele porque as pessoas dão brecha para ele, as pessoas dão lugar para ele, as pessoas têm prazer em adorá-lo, muitas pessoas têm prazer em adorar, em vez de adorar a Deus, adora o diabo. E a Bíblia fala que ele trabalha com sutil ardileza. Ó, ele é ardil e sutil, né? Sutil, tu não percebe. Ele tá ali, ó. Ó, Davi não percebeu. Deus tinha falado para Davi, não faça o censo. Quem tem que saber quantas pessoas eu tenho sou eu, não você. Para que você não se envaideça. Eu tenho 10 milhões de súditos. Não. Quem tem que saber sou eu. Você não. Aí o diabo, dia após dia, mês após mês, ele vinha no ouvidinho de Davi, sem que Davi soubesse, sutilmente, ardilmente, né? Você precisa saber quantos te adoram, você precisa saber quantos te servem, você precisa saber quantos podem pagar os impostos, você precisa saber, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Um dia Davi não aguentou, faz o censo, queda livre, filho, castigo veio a cavalo branco com asa. Entendeu? Então, o diabo é sutil e ardil, fica todo dia na tua cabeça ali, ó, dia após dia, mês após mês, ano após ano, sutilmente e ardilmente querendo fazer você pecar. Vê um site pornô, vê só hoje. Ele não dorme, né, também, né? Ele é 24 horas, né? Ele é espírito. Não ajuda ninguém com seus bens, não. Né? Deixa que cada um se vire sozinho. Espírito que se materializa. Não jejua hoje não. Não ora hoje não. As setinhas dele. Não medita hoje não. Não prega o evangelho mesmo não. Não compartilha nada mesmo não. Não assiste o vídeo hoje não. Não ouve o áudio hoje não. Deixa para mais tarde eu vejo. Mais tarde eu ouço. Na mente de pessoas que se a pessoa ficar pedindo uma coisa para Deus e Deus não faz, ainda a pessoa ainda se revoltar contra Deus. Então não vou fazer mais, como se ela tivesse esse poder. Então não vou fazer mais, não vou orar mais, não vou pregar mais. Olha, Deus, ele vai continuar sendo Deus sem a pessoa querer fazer alguma coisa para ele ou não. Pobre alma, porque quem está se perdendo é essa pessoa.
É verdade. Que está se perdendo. Porque Deus, ele continua sendo Deus. Justamente. A Bíblia vai dizer, no Salmo 34, verso 18, o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Tem gente que acha que pode botar Deus na parede, não é assim não. Não pode, não. Botar o Criador na parede, rapaz. Eu sou a criatura e ele é o Criador. Eu nunca vou botar Deus na parede. É mais que aquele que tem o poder para matar e jogar a alma no inferno é ele, não sou eu. Justamente. Então, o que eu tenho que fazer, segundo a Bíblia, é me quebrantar diante do Senhor. Me quebrantar. Eu me quebranto. Eu me humilho. Eu me prostro aos seus pés e digo: Senhor, tu me chamou para ter uma devoção, para ter um serviço prestado em favor do Senhor. E o Senhor me orientou que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor me livra de todas elas. Então eu estou me quebrantando diante do Senhor, segundo o Salmo 34. Eu estou sendo crucificado contigo. Estou sendo aquele cuja qual tem carregado a sua cruz, mas está doendo, está machucando, mas eu estou seguindo adiante. Mas é porque quando está machucando, quando está doendo, Deus está moldando, né? Porque Deus, ele conhece o coração do homem, é ele sabe por que você está passando as coisas. Esse processo de lapidação machuca. Porque tem gente que é egoísta, tem gente que é amante de si mesmo, tem gente que não tem prazer em falar, né, de Deus, só sabe pedir. Não querem se sujeitar e nem querem se sujeitar ao processo de lapidação, ao processo de crucificação, ao processo de carregar uma cruz pesada. Aí o que Jesus fez? Entendeu? Sendo muitos ele não querem. O filho de Deus, que é Deus também, ele, né? Justo. O que ele fez? Largou o seu reino para vir salvar as criaturas. O interessante é o seguinte: quando a Bíblia diz perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, a raiz primitiva da palavra perto no hebraico, usado pelo salmista Davi, aponta para a referência, tá, de um lugar pessoal aonde está literalmente um junto ao outro, unidos intimamente, próximo demais, junto demais, ao ponto de quem olhar para eles o verão agarrados, entrelaçados. Essa é a ideia do original grego e hebraico da palavra perto. Então, quando ele fala perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, Deus está querendo dizer que Deus está dentro daquele que se quebranta diante do Senhor, entendendo que é necessário passar por aflição ao ponto de ser justificado como Jesus foi. Então sim, você é um corpo único, Jesus e você e Jesus. Deus só considera você junto com Jesus e Jesus junto com você num só corpo se você aceita pacificamente a aprovação, a aflição, a tribulação, ao ponto de considerar leve e momentânea. Pode ser o que for, pode ser a mais terrível provação, mas você considera ela, isso é leve, isso é momentâneo. Eu não devo nem levar em consideração quando eu penso em comparar com aquilo que me está reservado após o fim da minha jornada. Olha só que coisa mais impressionante Deus está nos ensinando com a raiz da palavra perto no original grego e hebraico. Então, essa declaração de Davi é um refrigério para a nossa alma, para a alma do aflito. O aflito, o atribulado, ele agora está sendo instruído a considerar como nada toda a sua aflição, toda a sua tribulação, considerar como nada. Não é nada comparado ao que estava reservado. E ao que Jesus passou. E ao que Jesus passou. Entendeu? Aliás, o que Jesus passou, aí se a gente comparar o que Jesus passou, aí que é nada mesmo. Não é nada mesmo. Essa é a grande verdade. Entendeu? Essa é a grande verdade. Obrigado, Márcio. Isso aí foi de Deus mesmo. Claro que não é nada. Você não trocaria a tua aflição hoje pela aflição de Jesus.
Eu tenho certeza. É. Você aguentaria aquelas 50 chibatadas, naquele flagelo nas costas? Só uma já morreria. Só uma só eu já não trocaria a minha pressão, tá? Por um flagelo daquele, eu já não trocaria. Entendeu? Eu já não trocaria. E aquela coroa de espinho entrando no meu crânio, chegando a 1 centímetro do cérebro. Hã? Fala comigo. Ah, então, Deus, Ele deixa bem claro da importância de você crescer no conhecimento de Deus, para alcançar a graça de Deus. Isso aqui é um conhecimento tremendo. Isso aqui é algo que, vou te ser sincero, você deveria registrar no teu coração. Tá? O Senhor está perto daquele que se quebranta diante dele. Se quebranta diante dele. Eu espero que você, com esse vídeo que eu e a Márcia estamos te trazendo, você se quebrante diante do Senhor. E aceite sua jornada, seu processo de crucificação com alegria. E se apresente ao Senhor todos os dias com louvor. E com prazer. Senhor, com prazer falo contigo. Com prazer te louvo. Com prazer eu dialogo contigo. Com prazer me apresento a ti, para podermos juntos concluir a nossa jornada até o fim. Fiquem todos com Deus.